Bom dia, crianças. A nossa aula de hoje é de ciências. Iremos falar sobre as plantas. Vamos conhecer as partes de uma planta, as suas funções. Mas antes de a gente iniciar essa aula, iremos falar por que a planta é considerada um ser vivo. Mas professora, por que a planta é um ser vivo? Ela não anda, ela não fala, mas ela é um ser vivo. Por seguinte maneira, ela nasce, cresce, reproduz e morre, assim como o ciclo da vida. Como os animais também, os seres humanos e entre outras coisas. Então, vamos conhecer as partes que compõem uma planta. A primeira parte que compõe uma planta é a raiz. Depois da raiz vem o caule. Professor, o que é o caule? É a mesma coisa que a gente fala o tronco. Essa parte aqui, ó, tá vendo nesse desenho? Aí ele vem daqui do tronco até aonde segura as folhas e os frutos. Essa parte toda se chama caule. Outra parte que compõe a planta são as folhas, as flores e os frutos. Então, as partes que compõem as plantas são raiz, folha, flores, caule e frutos. Então, vamos conhecer a função de cada uma dessas palavrinhas em uma planta. A raiz, ela tem a primeira função dela é fixar a planta no solo. No solo, professor. Ela que segura a planta na terra. Faz com que a planta não saia andando pela aí. A segunda função, a raiz, ela retira a água e os nutrientes do solo. Elas filtram, tá vendo essas raízes aqui? Elas filtram, absorvem os nutrientes e a água. E daqui vai transportando para outras partes da planta, para o caule, para a folha, as flores e para os frutos. Tá vendo como a raiz é bastante importante para a planta? O caule ou o tronco tem a função de sustentar as partes da planta. Como assim, professor? Sustentar o quê? Para que as folhas não saiam caindo e os frutos. Ele tem essa função aqui, ó. Tá vendo que ele está segurando aqui no desenho, está segurando as folhas e os frutos. E a outra função que o caule tem é transportar a água e os nutrientes para toda a planta. Assim como a raiz transporta os nutrientes para outra parte, o caule também participa dessa função. As flores, aquelas belas e cheirosas, ela tem a função de reproduzir e dar origem aos frutos. Observe que aquela planta que tem flores e são pé de frutas, antes dela colocar os frutos, sempre vem as flores para dar origem aos frutos. Depois, quando elas caem, nascem os frutos, não é? Bem assim é aqui nesse esquema. As folhas, ela tem a função de respirar e transpirar. Como assim, professora? Desde quando folha respira? Ela absorve o gás carbônico que os seres humanos liberam no ambiente e devolve, através da transpiração, o gás oxigênio para os seres humanos. É uma troca de favores. Os seres humanos dão às flores o gás carbônico e elas nos retribuem com gás oxigênio. Tá vendo como as plantas são bem importantes para os seres humanos? Logo no finalzinho do vídeo, eu vou explicar esse processo que acontece
esse processo de respiração e transpiração, que é chamado de fotossíntese. Então, o fruto, por último, ele tem a função de guardar e proteger. Proteger o quê, professor? O fruto não protege nada? Protege sim. Observe que toda fruta, pé de fruta, tem a semente. Essas sementinhas ficam dentro do fruto. O fruto, a massa em si, ela protege essa semente. Entenderam? Então, recapitulando, a raiz tem a função de fixar a planta no solo e retirar a água e os nutrientes. O caule ou o tronco tem a função de sustentar as partes da planta e transportar a água e os nutrientes para toda a planta. As flores, as belas e as cheirosas, têm a função de reproduzir e dar origem aos frutos. As folhas, elas respiram e transpiram. E os frutos guardam e protegem as sementes.